Foram 30 anos idolatrando meu irmão desempregado e ignorando meus sucessos, até que o fracasso do filho favorito estragou a festa de aposentadoria dela diante de todos que ela amava. Minha mãe foi ao meu casamento com um vestido preto longo, igual ao que se usa em funerais, não azul marinho nem cinza. Quando minha tia perguntou o motivo, minha mãe respondeu alto, provavelmente saindo no áudio do vídeo do meu casamento, que estava de luto porque seu menininho estava me perdendo para uma mulher. O menininho era meu irmão, Jake, de 31 anos, que não namorava minha esposa nem ninguém. Ele só soube do que nossa mãe disse quando minha tia contou, rindo, na recepção, como se fosse adorável. Essa é a família em que cresci. E só me dei conta do motivo quando estava no meu próprio quintal, vendo a festa de aposentadoria da minha mãe desmoronar em tempo real do outro lado de uma cerca de cedro de quase 2 metros, para finalmente entender o porquê. Meu nome é Marcos. Tenho 34 anos. Sou engenheira de sistemas e nos últimos 6 anos liderei a integração de hardware para uma empresa do setor de defesa perto de Huntsville, Alabama. Metade do meu trabalho é tão confidencial que nem posso contar para minha mãe, que nunca perguntou. Sempre fui a filha mais velha e responsável, mesmo antes de saber amarrar os sapatos. Meu irmão Jake tem 2 anos a menos. Na minha infância, havia uma regra não dita em casa. Jake importava, eu não. Não era algo cruel ou explícito. Ninguém me agrediu ou gritou, mas havia uma erosão silenciosa e constante. Tão lenta que só percebe a margem sumida quando já está na água. Fui a primeira da turma no ensino médio. A contribuição da minha mãe para essa conquista, repetida em 2 reuniões de família diferentes, foi que Jake tinha me ajudado a estudar. Jake estava reprovando em química do 2º ano naquela época. Sei porque fui eu que o levei para as aulas de recuperação nas férias naquele ano, e não o contrário. Consegui bolsa integral de engenharia no Georgia Tech. 4 anos, mensalidade, moradia e alimentação incluídos. Tudo graças a um portfólio de robótica que montei na garagem usando peças garimpadas na Radio Shack, que nem existe mais. No dia de ação de graças, diante de 12 parentes, minha mãe respondeu que devia ser ação afirmativa e elogiou a generosidade das escolas. Não a corrigi, já havia parado de fazer isso. Corrigir nunca mudava nada, só dava a ela outro motivo para se decepcionar comigo por discutir. Enquanto isso, Jake conseguiu emprego de meio período dobrando camisetas polo em uma loja esportiva no shopping. Minha mãe fez uma verdadeira festa para ele. 12 convidados e um bolo do Publix com tão orgulhosa do meu filho bem-sucedido, em glacê azul. Tenho uma foto do bolo. Guardei essa foto por 9 anos, não por dor, mas porque me lembra nos dias ruins que não inventei nada. Ela ligava para Jake todo dia às 7h15 para desejar boa sorte no turno. Eu sei o horário exato porque uma vez ouvi isso acontecer enquanto eu estava visitando, sentada a uns 5 metros de distância, depois de ter contado para ela, na semana anterior, sobre um componente de satélite que eu ajudei a projetar e que naquele momento estava orbitando a Terra. Ela nunca ligou para perguntar como isso estava indo. Nunca. Nem naquela semana, nem em nenhuma semana depois. Os ciclos de escalada na minha família não pareciam escalada enquanto eu vivia aquilo. Apenas mais um dado em um padrão que eu já aceitava como imutável. Sempre dizia a mim mesma que isso não importava, que não precisava da validação dela e que estava bem. Eu disse isso na semana em que liderei o teste final de integração de uma carga útil de satélite em um contrato de 8 dígitos, ainda confidencial. A pergunta da minha mãe, quando mencionei isso ao telefone, foi se as horas extras significavam que eu teria menos tempo para ajudar o Jake a melhorar o currículo dele. Naquele tempo, Jake estava há 4 meses desempregado entre dobrar camisas e o que viesse depois. Eu repetia isso quando Jake virou supervisor de turno em outra loja de esportes, um cargo de gerente assistente em uma rede de varejo, ganhando 41 mil por ano, um trabalho honesto e decente, sem motivo para vergonha. Minha mãe alugou um outdoor de verdade na rodovia I-565 $3.100 segundo a fatura que Jake mostrou depois. Rindo entre o constrangimento e a empolgação. Jake foi promovido e ficou orgulhoso, exibindo uma foto com a camisa do trabalho, 40 pés de altura, visível de 3 pistas por um mês. Pessoas com quem eu não falava desde o ensino médio começaram a me enviar fotos disso. Até meu antigo treinador de atletismo mandou com um emoji rindo. Seu irmão ficou famoso kkkk. Naquela noite, no meu apartamento, fiz algo de que não me orgulho. Abri meu LinkedIn e reli meu cargo 4 vezes, como se precisasse me lembrar de que aquilo era real, de que o contrato de 8 dígitos era real e de que o satélite era real, pois minha mãe fez parecer, numa noite específica, que nada disso importava perto de uma placa de estrada. Naquela semana, liguei pela primeira vez para uma terapeuta, doutora Renee Ashford, psicóloga clínica licenciada em Huntsville, especialista em dinâmicas da família de origem. Lembro de descrever o outdoor no consultório dela e vê-la anotar algo. Perguntei o que era, ela mostrou o bloco. Estava escrito, com letra bonita, que isso não era sobre Jake. Nunca foi sobre Jake. Só entendi o que ela quis dizer no dia da festa. Minha mãe se aposentou após 31 anos como analista
lista de sinistros em uma seguradora naquele abril e anunciou no grupo da família que ela mesma faria a festa de aposentadoria, pedindo que Jake organizasse tudo. Jake nunca organizou nada mais difícil que um draft de fantasy football. Nunca reservou local, ligou para Buffett ou enviou convite além de mensagem em grupo com um emoji de pizza. Lembro de ler aquela mensagem no grupo e sentir algo se cristalizar no peito, algo que vinha se formando havia 30 anos. Não era raiva, mas reconhecimento. Entendi que era um teste que minha mãe criou para o Jake passar, algo que nunca fez comigo porque nunca precisou. Ela já tinha escolhido, décadas antes, por quem torcia. Fiquei em silêncio no grupo. Eu disse parabéns, me ofereci para ajudar se ele precisasse de alguma coisa, e voltei para a minha própria vida, que por acaso já tinha algo marcado na agenda exatamente para aquele fim de semana. Minha empresa estava comemorando seu 5º aniversário exatamente naquele sábado. Minha diretora, uma mulher chamada Patrícia Kowalski, que comandava as operações da firma há 11 anos, tinha agendado a celebração meses antes. O local foi reservado em fevereiro, o buffet contratado em março, uma produção completa com uma tenda alugada, DJ e uma lista de convidados com 60 colegas de trabalho, clientes e suas famílias. Tenho um quintal grande e boa relação com Patrícia. Ela sugeriu fazer a festa na minha casa em vez de alugar salão. Disse sim em fevereiro, 3 meses antes da minha mãe anunciar a data da aposentadoria, quanto mais a festa. Destaco a linha do tempo porque isso importa. Minha festa não foi feita para competir com a dela. Já estava marcada quando a dela surgiu e coincidiu com a minha. 3 dias antes, Jake me ligou em pânico. Nenhum local reservado, nenhum convite enviado, nenhuma comida encomendada, nada. Ele passou 2 meses dizendo para nossa mãe que estava tudo resolvido, enquanto não fazia absolutamente nada. Ele sempre repete o mesmo padrão em empregos, relacionamentos e responsabilidades, assumindo e largando tudo. Pediu que eu consertasse, sussurrando que ela não podia saber do erro. Implorou, dizendo que sou bom nisso. Recusei, e ele me chamou de egoísta. Ele disse que eu ia arruinar o dia especial dela, que era o momento dela após 31 anos de trabalho e que eu preferia minha festa corporativa à felicidade da minha mãe. Deixei a acusação no ar antes de responder. Me ofereci para ajudar há 2 meses, Jake, mas você disse que estava sob controle. Não vou consertar algo em que nunca me deixaram mexer. Ele desligou na minha cara. Não consertei. Deixei acontecer. O dia chegou, um sábado no final de maio, 26 graus sem uma nuvem no céu. Aquele tipo de dia que faz qualquer evento ao ar livre parecer incrível por padrão. E foi exatamente por isso que o que aconteceu em seguida foi tão visível. Às 13 horas, meu quintal parecia tirado de uma revista. Diane Ferris, coordenadora de eventos da Patrícia e que trabalhava com festas corporativas na região de Huntsville havia 19 anos, já havia montado a tenda e ligado o defumador do buffet desde as 9 horas. Um DJ chamado Marcus Webb, sem parentesco, brincamos sobre isso no bar por 10 minutos, durante o teste de som. 60 convidados chegaram na próxima hora. Colegas de trabalho, seus cônjuges, alguns clientes que vieram de avião para a ocasião, meu próprio pequeno círculo de amigos próximos, risadas, aquele cheiro de churrasco de verdade passando pela cerca, música em um volume que se espalhava pelo ambiente. Além daquela cerca, a festa de aposentadoria da minha mãe desmoronava num silêncio quase total. 15 pessoas passaram pelo quintal dela durante a tarde, a maioria parentes distantes que só vão por obrigação. Sem decoração ou música, pois Jake esqueceu de alugar as caixas de som prometidas. Sem comida, só tínhamos um pacote de salgadinhos de posto que Jake comprou por $6,49, valor que só descobri semanas depois quando ele me mostrou o recibo como defesa. Minha mãe ficou no quintal, usando um vestido novo para a ocasião, após 31 anos de carreira, e sentiu o cheiro do meu buffet atravessar a cerca para uma festa sem atrativos. Às 2h40 da tarde. Ela passou pelo portão entre nossos 2 quintais. Eu me lembro exatamente da expressão no rosto dela porque nunca tinha visto ela olhar assim para mim antes. Não era decepção, com a qual eu já estava acostumada, mas algo mais próximo do pânico. Ela pediu baixinho no início para juntar as festas, levar parte do buffet, deixar o DJ tocar nos 2 quintais e poupá-la do constrangimento das 15 pessoas vendo sua aposentadoria desmoronar em salgadinhos de posto. Expliquei que era um evento corporativo planejado há meses e que não podia mudar o contrato de buffet da Patrícia ou o orçamento da empresa com apenas 1 hora de antecedência. Abri a troca de e-mails com Diane Ferris no celular e mostrei a confirmação da reserva, datada de fevereiro, 6 semanas antes de minha mãe sequer anunciar a data da aposentadoria. Ela olhou a tela por 2 segundos e me acusou de agendar de propósito para ofuscá-la. 31 anos de carreira e naquele momento ela acreditou que eu tinha arquitetado uma festa de aniversário da empresa só para humilhá-la. Foi aí que Jake apareceu na minha mesa de buffet. Ele não pediu permissão. Ele começou a pegar pratos da mesa do buffet da Diane, destinados a 60 convidados pagantes da empresa que tinha contrato com o buffet, tentando levá-los pelo portão para alimentar os 15 convidados da mãe dele que estavam presos.
Fiquei na frente dele e disse: Jake, este é um evento fechado. Não posso deixar você pegar pratos de um buffet contratado para um número exato de convidados. Ainda assim, ele tentou me contornar, pegou 2 pratos e avisei claramente à equipe que ninguém da festa ao lado deveria ser servido. Não era crueldade pessoal. Eu teria imposto o mesmo limite a qualquer penetra em evento corporativo e todos próximos à mesa sabiam disso, até parte do Jake, acredito. Mas o rosto dele ficou vermelho mesmo assim, e ele começou a gritar, alto o suficiente para que desse para ouvir do outro lado da cerca, alto o suficiente para que as 2 festas, a minha e a da minha mãe, parassem de conversar e se virassem para olhar. Ele disse que eu sempre achei que era melhor do que ele. Ele disse que eu sempre olhei para ele de cima para baixo. Meu irmão liberou 31 anos de ressentimento em 40 segundos diante de 60 colegas de trabalho e 15 convidados remanescentes da minha mãe. E nada disso, nem uma palavra sequer, era realmente sobre os pratos. Pausa rápida. Se você quiser mais histórias como essa, com melhor qualidade, o link do meu Spotify está na descrição. Minha mãe entrou furiosa pelo portão, querendo saber por que eu causava uma cena na festa de aposentadoria dela, como se a confusão não tivesse começado a uns 12 metros de onde ela estava, no próprio quintal dela, horas antes, quando as caixas de som não apareceram. Eu permaneci calma. Ensaiava a calma há 30 anos sem perceber. Fiz uma única pergunta a ela, ali, com os 2 quintais como testemunhas. Cite uma conquista minha que você já reconheceu. Só uma. Ela abriu a boca, mas nada disse. Dei tempo a ela. Não queria pegá-la numa armadilha, ou talvez quisesse. Pensei muito sobre isso depois, mas eu realmente esperei 5 segundos inteiros, 10, observando ela procurar por literalmente qualquer coisa. O discurso de oradora da turma, a bolsa, o contrato do satélite, o projeto de integração milionário, 6 anos de uma carreira sobre a qual ela nunca fez uma única pergunta. Por fim, ela disse: você sempre foi autossuficiente, nunca precisou de mim como o Jake. Essa foi a resposta dela após 30 anos de silêncio. A desculpa a que ela recorreu diante de 75 pessoas foi dizer que meu único erro foi não precisar dela o bastante. Eu não sei se minha mãe percebeu que naquele momento tinha respondido totalmente à própria pergunta. Ser autossuficiente não era um elogio. Ela admitiu que nunca precisou estar presente, pois aos 9 anos aprendi a não esperar isso, mas sua amiga mais antiga entendeu. Alyssa Reyes conhecia minha mãe há 38 anos antes de se casarem, desde o apartamento que dividiram na casa dos 20, sobre o qual ouvi histórias a vida toda. Ela atravessou do lado da cerca onde estava minha mãe, colocou a mão no braço dela e disse algo baixo o suficiente para que eu quase não ouvisse. Talvez você devesse olhar para o que realmente está acontecendo aqui. Minha mãe puxou o braço e acusou Alyssa de tomar partido em público, repetindo o reflexo de décadas de transformar observações em traição. Alyssa não se abalou. Ela é diretora aposentada de escola de ensino fundamental, após 30 anos lidando com pais e adolescentes irritados, e tem a calma de quem já foi gritada por pessoas que estavam erradas muitas vezes. Amigos de verdade falam verdades difíceis, ela disse. Todos aqui viram isso por anos, linda. Você sabe disso. Os sussurros começaram atrás dela. Não do meu lado da cerca, mas dos próprios convidados que restaram da minha mãe. Os 15 que apareceram por lealdade e ganharam salgadinhos de poço de gasolina pelo esforço. Vi 2 tias trocando um olhar que reconheci na hora. Era o olhar de quem há anos catalogava em silêncio o outdoor, o bolo, o vestido preto no meu casamento, mas nunca dizia nada até alguém comentar. O rosto da minha mãe desabou. Não foi dramático. Ela não chorou nem desabou. Nada perceptível de longe. Foi algo menor. Era o olhar específico de uma mulher percebendo, em tempo real, na frente dos 2 filhos e de 38 anos de amizade, que a história que ela contou para si mesma por 3 décadas, de mãe dedicada, cuidando de um filho que precisava dela, tinha acabado de ser devolvida a ela pela única pessoa cuja opinião ela nunca aprendeu a descartar como sendo tendenciosa. Pela primeira vez em 30 anos, ela não tinha mais ninguém para culpar além de si mesma. Ela não pediu desculpas naquele dia. Quero ser honesta sobre isso, porque a versão dessa história em que ela desaba e diz todas as palavras certas na frente de todo mundo é um final melhor do que o que eu realmente tive. O que eu tive, em vez disso, foi mais silencioso. Ela saiu da festa mais cedo com Jake, e por 3 semanas minha família não falou comigo. O grupo do WhatsApp ficou em silêncio, sem ligações, nada. O que para uma família construída sobre o meu apagamento era quase engraçado, já que o silêncio deles sempre foi o padrão na minha vida. Foi a Alyssa quem me ligou primeiro, cerca de 1 mês depois. Ela me contou que minha mãe tinha ido ao médico dela por causa da pressão no peito que estava sentindo. E o médico, um clínico geral chamado Dr. Samuel Reis, sem parentesco com a Alyssa, só uma coincidência de sobrenome comum, disse diretamente que era estresse, não o coração dela, e perguntou se havia algo na vida dela que precisava ser resolvido. A Alyssa contou que minha mãe chorou por 1 hora na cozinha dela, mas não era por dor no peito. Nunca ouvi isso da minha mãe. Ainda aguardo essa conversa. 2 meses após a festa, ela só mandou mensagem, o que pareceu apropriado, e perguntou se podia me levar para almoçar, só nós 2. Não, Jake. Fomos a uma lanchonete perto do meu trabalho, onde ela perguntou sobre o projeto do satélite. Perguntas de verdade. O que o componente fazia, quanto tempo os testes levavam e se ele ainda estava lá em cima. Respondi tudo como se fosse a primeira vez que alguém da família perguntava:
Porque era mesmo. Ela não pediu desculpas pelo casamento, outdoor, bolo, nem por 30 anos de um padrão que acho que ela ainda hoje não encarou de verdade. Perto do fim do almoço, olhando para a xícara de café sem tocar há 10 minutos, ela disse: "Não sei explicar por que fiz aquilo. Achei que você não precisava. Isso facilitou tudo." Não foi um pedido de desculpas, mas a primeira vez que ela foi sincera comigo em 34 anos e, em alguns dias, isso tem que bastar. Jake e eu também conversamos depois. Ele trabalha em outro emprego no varejo, ainda tentando se encontrar aos 33 anos. Cerca de 6 meses após a festa, ele me ligou e disse sem que eu precisasse tocar no assunto: "Acho que deixei ela me usar a vida inteira. Acho que deixei ela me usar contra você em algum momento. Desculpa. Não sei se minha mãe um dia vai entender esses 30 anos como vivi." Alguns padrões são tão profundamente enraizados que é impossível desgastá-los completamente, mesmo depois que a parede finalmente racha na frente de testemunhas suficientes para tornar impossível fingir que ela não existe. Mas eu sei disso. Não preciso mais que ela veja isso para saber que é verdade. E no dia em que finalmente se tornou impossível para ela continuar fingindo o contrário, no próprio quintal dela, na frente de 75 pessoas com o cheiro do meu churrasco atravessando uma cerca de cedro de 2 metros, isso foi o suficiente.